E hoje, quem vai bater um papo conosco é a Ângela Maria Góes, que tem muita história para contar. Inclusive, ela está tranquila aqui, né, Marquinhos? Calma, porque temos uma telespectadora, podemos dizer assim, internacional hoje. Bom dia, Ângela, tudo bem com você? Bom dia, Marquinho, bom dia, Bom Tony. dia. Bom dia. Bom dia, minha filha que tá longe, Isabela. Na Itália, né? Minha filha Você tá sabe qual é lá, a meu cidade lá? neto. Ela tá em Asti. Asti. É. Oh. Ela, o meu genro, o Kalel, que não é o Superman, mas é o Kalel. E o meu neto também, o João. Um beijo pros três lá. Muitas bênçãos de Deus lá pra eles. Lá não precisa muito do ar-condicionado, não, né? No verão, sim. Ah, no verão, sim. Verão é 50 graus e o frio lá é abaixo de zero, então se imagine, né? Ai. Não, eu falei porque é o segmento seu É. aí, né? Um dos segmentos, né? É, Em que você atua profissionalmente, né? sim, sim. Ângela, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos então passar um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem é a Ângela? Empreendedora, e além de empreendedora, gosta também de fazer o seu trabalho voluntário em prol da comunidade, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como despertou essa vontade de botar a cara a tapa, podemos dizer assim, e brigar no mundo do empreendedorismo. Então, vocês vão me dar quantos dias pra eu ficar aqui? Uma semana, mais ou menos? A história é longa, A hein? história, como diz, tem história. Mas Uhum. dá pra resumir. A Ângela chegou em Capivari em 90, dia 13 de março de 1990, grávida da minha Isa. Tudo novo, cidade nova, pessoas novas, um ramo que eu não conhecia, que é da refrigeração, né, na qual meu ex-marido veio trabalhar. As coisas começaram a andar aqui na cidade. Assim, fomos muito bem recebidos, uma cidade assim que hoje eu não troco Capivari por nenhuma outra cidade. Eu amo essa cidade, eu amo o povo dessa cidade que foi muito receptivo comigo. Então, assim, eu senti assim, lá atrás, há 33 anos atrás, quando eu tive a minha menina, né, que ela nasceu, eu sentia, assim, aquela necessidade, assim, de olhar, assim, à minha volta, apesar de toda a minha dificuldade, porque eu passei muita dificuldade, mas eu sempre via que tinha uma pessoa que estava passando mais necessidade e que tinha uma outra pessoa que passava mais necessidade ainda do que aquela pessoa que eu estava olhando. Então surgiu dali aquela necessidade de sair, abrir o portão da minha casa, de não ficar dentro. Eu tinha necessidade de olhar, de ver o que as pessoas estavam necessitando, até chegar o momento em que as pessoas começaram a vir para mim e me pedir ajuda também. Então, daí, essa hora, eu falei assim, nossa, então valeu a pena, porque para as pessoas também sentir a necessidade de vir conversar, nem que seja para conversar, uma palavra amiga, uma ajuda, qualquer coisa que seja, meu portão está sempre aberto para as pessoas. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de líder comunitário, podemos dizer assim. Solidariedade, solidariedade. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente estava conversando aqui um pouquinho em off, que é na área do empreendedorismo ainda, Sim. que principalmente, né, Ângela, há 30 anos atrás, nós tínhamos um mercado de trabalho totalmente diferente de hoje. Sim. E como foi, durante esses 30 anos, se reinventar várias vezes para poder se manter no mercado de trabalho? Sim. Há 33 anos atrás a gente tinha um público, né? Que por sinal era um público muito, muito fiel. Era um público assim, que eu posso dizer para você, era bom de trabalhar. Daí, automaticamente, o mercado foi assim, acelerando de uma forma que em 33 anos parece que são 300 anos. Eu posso falar para você, não parece que foi 33 anos, parece que são 300 anos em matéria. E eu acredito que daí é para todos os segmentos. Não estou falando só na parte da refrigeração. Eu falo, acho que automotiva, eu quero dizer esse mercado, assim, tudo. Porque A própria tecnologia, a própria né? tecnologia, que muito puxou rápido. isso. É muito rápido. Então, o público que a gente tinha há 33 anos atrás, é lógico, né? Mas hoje é tudo descartável. Então, você se reinventa todos os dias, você tem que levantar de manhã e falar, como que vai ser meu dia hoje? Qual vai ser meu público hoje? O que eu vou fazer hoje? Não é nada... Não tem nada, eu não tenho mais agenda, eu não tenho, amanhã eu vou fazer isso. Não, todo dia.
E você tem que se reinventar. Por quê? Porque antes tinha 2 técnicos na cidade. Há 33 anos atrás tinha 2 técnicos na cidade. Quando eu cheguei aqui. Hoje deve ter uns 200. Aham. Porque em cada esquina a pessoa entra lá no Google lá e como conserta, como que a máquina não solta água, a geladeira minha não gela. Então hoje virou técnicos de internet, sabe? E nessa época aí os motores eram enrolados com cabo de fio cobre, né? Cobre. Hoje já é alumínio. Olha só que transformação, né? Gabinete que antigamente durava 40 anos, hoje enferruja antes de um ano já tem máquinas enferrujadas. Uhum. Peças plásticas, polias que antes era de ferro, hoje é polias de plástico. Polia de plástico mesmo, a correia fica virando ali numa polia que é de plástico, para você ter uma ideia. Quanto tempo ela vai durar? Menos de um ano, com certeza. Mas o público já está tão bitolado a essa rapidez de comprar. Vou jogar, vou comprar, vou jogar. Você vai dar um orçamento hoje, orçamento de uma máquina nova, joga embora. Então... Até mesmo pela facilidade de parcelamento, às vezes, né? Porque no mês ali a pessoa compra uma máquina nova, por exemplo, divide, ela vai pagar 100, 150 reais por mês. Às vezes fica até mais... E para vocês acaba interferindo? Interfere. Nossa, interfere muito, né? No movimento? Poxa, sim, porque você dá um orçamento. Você passa o dia andando com o teu carro, indo na casa, fazendo os orçamentos, não importa do que seja, qual eletrodoméstico que seja. Então, lógico que você espera um retorno. Uhum. E muitas vezes você termina o dia no zero. Por quê? Porque ele optou pelo vizinho do lado que diz que entende um pouquinho, deixa eu ver. Ele chamou o outro que... não, esse aqui você compra pela internet a peça e eu troco. O outro, não, esse daqui... Então, assim, a concorrência hoje é desleal. Para você ter uma empresa hoje, uma loja, eu fiquei 22 anos ali na Raia, né, na Rodrigues Alves, e 8 anos lá na estação, na Rua da Liberdade. Então, juntando dá 30 anos. Mais 3 que eu tô na minha casa, que eu fechei e abri um MEI. Para você ter uma ideia, entrou na história do reinventar. Uhum. Ou eu fechava, ia embora para minha casa e falava tchau, adeus. Ou deitei, pensei e falei, não, eu tenho que me reinventar. Fechei, abri um MEI, porque a gente não aguentava mais o governo atacando a gente com os impostos e tudo que tem direito, e aluguel. E falei, não, chegou a hora de eu reinventar novamente e se Deus quiser vai dar certo. E aí deu certo. Porque hoje eu tenho um escritório na minha casa, o atendimento mudou tudo, porque hoje é tudo WhatsApp. Hoje é WhatsApp, hoje online, né? Hoje é telefone. Meu celular fica comigo 24 horas. Mudou aquele público, né? Que não liga mais no telefone fixo. Ângela, manda vir ver para mim. Ângela, faça isso para mim. Então, eu falei assim, nossa, deu certo de novo. Em 30, eu fui só... Mas existe aquele lado em que a pessoa, como você... pelos 33 anos, né, de experiência aqui em Capivari, aquelas pessoas que confiam no seu trabalho, Sim. que não deixam, né, de procurar por vocês. Eu tenho cliente de 33 anos atrás. Uhum. O mesmo cliente que me chamou há 33 anos atrás é o mesmo cliente que me chama hoje. E, assim, os filhos me chamam, quase que os netos já estão me chamando, para você ter uma ideia. Olha, para você ter uma ideia, hein? Mas eu tenho, sim, os meus clientes, apesar de ter bastante assistência para a cidade hoje, né? Quase todos passaram na minha assistência para aprender, quase todos. Posso dizer para você que 90% passaram pela minha, porque eu fui a primeira. Olha, para você ter uma ideia, tinha uma autorizada Brastemp na cidade, daí eu cheguei, daí em janeiro de 91, a gente montou assistência, dia 21 de janeiro, eu sou muito boa com data, tá? Então, dia 21 de janeiro de 91, nós montamos uma assistência e não paramos. Quer dizer, eu não parei, né? Porque meu ex-marido foi embora em 97, meu sócio foi embora em 97, que era o meu tio, daí meu ex-marido foi embora em 2015, faça as contas. Em 2005, ele foi embora em 2005, e eu fiquei sozinha daí, porque nós éramos em 3. Eu fiquei sozinha. Então caímos naquela, né, Tony? Exatamente o motivo de estarmos durante essa semana, né, trazendo aí para os nossos ouvintes as participações dessas mulheres empreendedoras, porque se você deixasse a peteca cair, né, o negócio teria se dissolvido ali, né? Muitas vezes se você for lembrar, assim, se eu voltar lá para trás e ficar pensando, quando meu sócio foi embora, a gente
sentiu, né? Porque, você sabe, existe uma divisão. Daí, quando o meu ex-marido foi embora, era ele que trabalhava. Eu ficava só no telefone, na mesa, eu só administrava ali, mas quem ia fazer o serviço? O telefone toca, minha geladeira não funciona. Quem eu ia mandar? Aquele momento... Foi tenso. Aquele momento foi tenso, aquele momento foi desesperador, mas eu olhei para o céu e falei, Deus, me ajuda novamente. E eu tô aqui, em 2023, ele foi embora em 2005, em 2023, criei tudo meus filhos fizeram faculdade, assim, em nenhum momento eu deixei de ser mulher, de cuidar do meu serviço, de me reinventar todos os dias, de enfrentar um câncer de mama em 2011, que até hoje eu faço tratamento, mas eu acredito assim muito, 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 eu tenho uma fé que assim, qualquer pessoa que vem conversar comigo, eu falo assim, abra a Bíblia, em qualquer página que você quiser, abra. A Isabela está lá longe, ela sabe disso. Abra, se você tiver com uma aflição, abra. E leia o que tiver naquela página que você abriu. Está ali a resposta do que você precisa. E muitas pessoas falam, ai meu Deus, será? Não estou entendendo por quê. E as coisas acontecem. Então, para mim, eu posso falar que enfrentar várias lutas, todas juntas, nesses 33 anos, olha, gente, eu não sei, não era para eu estar aqui, mas e ainda eu quero fazer muito mais, eu quero ajudar muito mais e fazer muito mais e me reinventar mais. Eu não sei o que tem daqui para frente, eu não sei se eu posso até parar, mas a gente vai. Ângela, falando em ajudar, em se reinventar, nós sabemos que ali no bairro Castellani tem uma associação, podemos dizer assim, ou tinha até algum tempo, que hoje tem um grupo que se reúne ali para poder dar esporte para os moradores ali daquela região, até mesmo de outras localidades, para poder ter um aconchego de pessoas que gostam de se doar à comunidade. E você, juntamente com o seu esposo, juntamente com outros moradores, se dedicam a fazer esses projetos lá no bairro Castellani também, né? Sim, já há muitos anos, né? A gente tem associação porque ela existe, porque ela está no cartório, ela está registrada. Então eu falo que ela existe. Ela só não está existindo fisicamente, porque as pessoas se debandiou, cada um foi para um lado, e eu e o Jair, eu, o Jair e a Beth, né? A Beth lá do Castellani, a Beth Ugolino, a gente não deixou a peteca cair. Vamos continuar, vamos. Então a gente tem toda a parte de esporte lá no ginásio, que o ginásio Antônio Matar lá do Castellani, ele é usado para o esporte, que antigamente não era usado. Antes ele era usado para tráfico, para bagunça. O ginásio ficava aberto durante o dia, era garotos e meninas lá dentro. Então a gente acabou com tudo isso. Hoje o ginásio é fechado, é chave, com os professores que dão as aulas e quem quer agenda, horário, eu quero jogar bola sábado à tarde, 4 horas. O ginásio é aberto para a população, mas desde que tenha um horário. Controle, né? Controle. Banheiros, o prefeito Vitão agora ele consertou ele reformou o ginásio, então tá tudo, trocou iluminação, pintura, banheiro. Então, se está fazendo, a população tem que cuidar. E antigamente não, se colocava e estragava no outro dia. Você pintava, ele sujava. Então, o nosso intuito é assim, o que eu podia oferecer? O Jair dá aula de karatê. A gente pode arrumar uma professora de dança. Tem a capoeira na segunda-feira. O Robert que dá aula de futebol para os meninos de quarta, sexta. Acho que é quarta e sexta que ele tá. E a capoeira de segunda. Então, nós fechamos a semana todinha, de segunda a sábado, acho que praticamente, porque de sábado também tem vôlei. A gente cuida. Então, eu falo esses dias eu até comentei assim, daqui um dia eu vou montar minha casa lá no ginásio, sabe? Eu vou começar a morar lá no ginásio, porque eu tenho que descer quase todo dia para... o Jair, né, tem que estar sempre para dar uma atento. assistência. E as crianças participam de campeonato, tem todo uma história, tem todo um respaldo, assim, em matéria, quando precisa buscar alguma coisa na comunidade, a gente vai buscar, se é uma ajuda para pagar a inscrição de uma criança que não tem, se é um uniforme, se é uma chuteira, não importa o que seja, a gente está ali para ajudar, né? A minha palavra sempre é querer ajudar, porque a gente gosta de ser ajudado, mas eu acho que quando a gente ajuda,
automaticamente as coisas retornam pra gente. Você não precisa ficar pedindo, sabe? Assim, é legal, é interessante isso. E é o que aconteceu com tudo isso na experiência de vida que você tem, né? Que você teve com todos esses problemas, essas dificuldades. Sim. Mesmo assim, você ainda olha lá pra frente e ainda quer mais, né? Quero mais. Eu tenho ânsia, assim, de querer saber. Assim, eu quero saber amanhã, eu quero saber o ano que vem, eu quero saber, assim, o que vai acontecer em matéria do meu trabalho, em matéria da minha vida, em matéria do que eu posso servir, assim, o que eu quero fazer. Desistir, eu acho que não tá fora de cogitação, assim. Eu falo assim que até da minha doença, eu falo, olha, sai pra lá porque aqui você perdeu, aqui você não tem chance nenhuma comigo. E das próprias pessoas, né, Antônio, que estão à nossa volta, a gente quer ver o bem, né? Porque existe o bem ali, é um ambiente que você também se sente bem, né? Agora, onde você vê só coisa ruim, desgraça, coisa errada, aí, cara, aí desanima mesmo, né? Porque as pessoas são assim, Marquinho, as pessoas trabalham, vão embora pra casa, fecham o seu portão, abaixam o controle, beleza, acha que tá seguro lá dentro. Entendeu? Ele acha, nossa, fechei o portão, tô seguro. Mas ele não sabe que ele tem um filho que chega 11 horas de uma faculdade. Ele não sabe que ele tem um filho que às vezes saiu passear, foi dar uma volta de bicicleta. A sociedade não é, a comunidade, a sociedade, a nossa vida não é trancado dentro. Você tem que ter um lugar legal para você viver, para você morar, para você não precisar ficar preocupado se o seu filho vai chegar 11 horas da noite em casa, se ele vai chegar. Em determinados momentos a gente mesmo está exposto, né? Porque você está chegando com o carro, você não sabe o que pode acontecer. Então, se você tem uma comunidade assim que se conhecem, aquele lá é o filho da Ângela, aquele lá é o filho da Maria, quem que é aquele? Aquela é a filha da Fátima. Então, o que acontece? A sociedade, pelo menos no nosso bairro, assim, eu acredito assim que depois que a gente começou em 2016, que nós oficializamos. A gente já estava trabalhando antes, mas em 2016 que a gente abriu mesmo, que a gente montou a associação. Eu acho que diminuiu bem o índice de criminalidade, que eu falo assim pequeno, assim, de furto, de droga, que antes era pego bastante moleques lá portando droga, né? Então, assim, aí eu acho que o bairro passa mais respeito, né? Precisa de muita coisa? Precisa. Mas eu acho assim, que nem eu tô falando, devagar, as coisas você vai se conquistando, não é da noite pro dia, sabe? Inclusive, nós temos aqui a Márcia Lacerda, que ela mandou aqui, que lembra bem quando você e o Jair abraçaram os autistas no Karatê, com esportes para criança e adultos, como os autistas, uma inclusão dessas pessoas também, né? Sim. A gente tem ainda crianças, né? Só que uns se afastam, depois começa de novo, daí retorna, depois vai. Assim, não tem nenhuma constância, sabe, de falar. Mas está aberto, o ginásio está aberto para toda a população, não importa. A gente tenta fazer o máximo para agradar e para fazer o que tiver que ser feito. E dia por dia. Eu tô falando, gente, eu sou movida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu espero coisas boas. Sempre coisas boas. Ângela, nosso tempo já foi quase 22 minutinhos. Ai, que bom. E olha que ela chegou aqui e falou, o que eu vou falar? Eu vou falar. Tony, quando você me ligou, né? Quando você me mandou mensagem, quando você ligou, eu falei, nossa, eu fiquei pensando. Falei, nossa, mas vai ter mulheres lá super capacitadas, mulheres assim da sociedade, né? Mulheres assim de nome. Eu falei assim, ai meu Deus, o que a Ângela vai fazer lá? Mas depois eu vi, tem a mão de Deus de novo nisso e obrigado, meu Deus, obrigado a vocês. Com certeza. Meu respeito por Mas antes de você finalizar, nós queremos que você deixe uma mensagem para aquelas mulheres que estão nos ouvindo, a importância da mulher em meio à sociedade, em meio à política, em meio ao voluntariado, a ser voluntária, né? E também de ser uma mulher empreendedora. Então, hoje eu levantei e pensei, o que eu vou falar sobre as mulheres? As mulheres têm uma luta pela frente ainda, que é... Eu acredito que seja assim, elas não têm noção da luta que tem. Não esperem dia 8 de março ganhar uma rosa, ganhar um presente. Dia 8 de março não é
ganhar um presente. Está longe disso, não é comércio, não é faturamento. E sim é uma luta, é uma causa por direitos sociais, político, econômico. As mulheres devem sair fora do seu portão, estou falando, abrir o portão, começar a olhar lá para fora, porque vai ser muito bem-vindo para dentro da casa dela. Tudo que ela fizer lá fora vai ser muito bem-vindo. Então, a nossa luta, a luta que eu penso é assim, que as mulheres consigam abrir a mente, gritar sua independência, muitas vezes sofrendo dentro de casa, com agressões. Quantas mulheres não são mortas por dia? Então, ainda não tem nada para comemorar amanhã. É uma comemoração, assim, bem... Muita luta ainda. Não tem muito o que... Como disse ontem a dona Cristina Pacheco, né? A data foi estabelecida lá nos Estados Unidos. Uhum. E eles praticamente abraçaram ignoram, né? Assim, entre aspas. Lá, né? É que lá eles não têm assim, eu vou na loja, a gente vai dar rosa, vai comprar um presente, o marido chega com um perfume, sei lá, um buquê de flor. Lá eles não vê, lá eles veem a luta mesmo. Dia 8 é quase que assim, é sagrado, assim, é uma luta. Daí nós trouxemos para nós essa data, né? Porque daí virou internacional em 1977, daí ela foi oficializada mesmo internacional. Então, mas a gente pensa assim, que luta. Assim, tem muita coisa ainda. As mulheres o tempo todo estão lutando, mas existe muita luta ainda, principalmente em matéria de agressões, de morte, de mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro da política, que também a gente fala mulheres na política, mas quando elas entram na política, elas não fazem nada também, a não ser obedecer. Precisa mudar isso também, porque ela entra na política para obedecer homens ainda. Infelizmente, eu fui candidata a vereadora, graças ao bom Deus também, assim, eu vi que, nossa, que pulo, que coisa errada que eu ia fazer. Por quê? Porque ia ter que obedecer. Então, eu ia errar ali. Porque eu não ia obedecer. Ia contra os seus princípios? Ia contra, não ia obedecer, ou, sei lá, eu ia ter que sair, Deus sabe o que faz, gente. Acabei de falar desde o começo da entrevista. Deus sabe tudo o que Ele faz e eu agradeço a Deus por eu não ter entrado, porque hoje eu vejo que tá tudo errado. Então, amanhã é um dia para se pensar, não para se comemorar. Mas eu vejo da seguinte forma, pode ser que algumas coisas ainda estejam erradas, mas quando vocês mulheres lutam por uma determinada causa, a gente vê na própria história, quando vocês se reuniram para pedir determinadas ações, o negócio acaba acontecendo, porque aí começa a se ver de uma forma realmente que é necessário aquilo, né? As mulheres não sabem a força que elas têm. Tudo bem, mas a hora que as mulheres resolvem, só que para reunir, e para você reunir, Marquinhos, e para você falar assim, hoje eu vou colocar 1000 mulheres na praça, que a gente vai reivindicar tal coisa, por exemplo. Estou falando dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. Não é para ir fazer fofoca, e sim que nem você falou, né? A mulher tem que sair para fora no portão, na calçada, mas tem muitas que já estão. Já estão faz tempo. Não, essas uma aí você descarta. Tem que chegar e conversar com ela sobre o posicionamento dela. Mas se você vai reivindicar alguma coisa e falar, nossa, eu queria colocar 1000 mulheres na praça lá para fazer um protesto, nunca, você não vai conseguir colocar. Por quê? Meu marido não deixa. Meu marido não quer. Isso eu não posso. Isso é meu... eu já ouvi tantas histórias, Marquinhos, assim. Nossa, Deus me livre. Então eu fico pensando assim, vai chegando uma hora que cansa. Mas você levanta a cabeça e fala, não, então vamos andando devagarzinho que no meio do caminho vai aparecer pessoas interessantes que vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Ângela, então, muito obrigado pela sua participação. Marquinhos vai te dar uma rosa em agradecimento pela sua vinda. Eu posso só mandar um beijo para minha filha? Pode, claro. Isa, um beijo, meu amor. Giovanni, que está lá em São Paulo, um beijo. Giovanni, Igor, um beijo. Gabriela também, um beijo. E pro Jair também, né? Senão ele vai ficar bravo. Ele já mandou mensagem aqui. Já mandou? Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Muito obrigado, então, Ângela. Deus abençoe por aceitar o nosso convite e poder ter contado um pouquinho, uma parte da sua história de vida. Obrigada. Deus abençoe vocês dois.